Mas você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a intercomunicação nas áreas. Eu hoje faço um papel de colocar duas grandes áreas em contato, que é a área de máquinas com a área de sementes. A semente é uma estrutura que vai dar origem às lavouras, mas muitas vezes as áreas não se conversam. E você acabou de dizer que quem trabalha com solos, a parte física, química, biológica, muitas vezes não conversa com quem trabalha com a parte de fisiologia e nutrição de plantas. E é tudo uma coisa só, na verdade. Está todo mundo no mesmo ambiente, né? Então, precisa ter essa comunicação. O que você vê hoje, Fernando, como a principal dificuldade do agricultor como um todo, do fruticultor, do olericultor ou do produtor de grandes culturas? Qual seria a principal dificuldade hoje de se entender essa relação entre qualidade do solo, nutrição, fisiologia? E aí eu vou puxar aqui mais para a área de grandes culturas. O ciclo das culturas tem diminuído muito. E as condições climáticas não têm mais a frequência de homogeneidade. E aí, se a gente fala num período muito nublado, mesmo com água, a fisiologia da planta muda. Se falta água, tem muito sol, a fisiologia da planta muda. Qual que é a principal dificuldade hoje de entender isso que você daria como dica para quem está nos ouvindo? Em primeiro lugar, é o seguinte: se nós entendermos as plantas, primeiro tem que entender a planta para saber o que nós temos que fazer para ela. Exato. O grande problema que nós temos é que muitas vezes as pessoas acham que fazendo análise de solo, colocando adubo, vai ensinar a planta, entendeu? Esse é o problema. O problema é que nós temos que entender ela para fazer a nutrição correta para aquela espécie. Mas veja bem, se nós pegarmos a evolução da vida na Terra, que tem 4 bilhões quase de anos atrás, surgiu o primeiro seres até hoje, então se nós pegar o material genético lá, o material genético de uma planta, e nós formos fazer como se fosse livros, só uma base genética do soja teria 6.000 livros de 500 páginas escritas dentro do DNA. Imagina. Claro que 2,5% a 3% disso é aminoácido ativo recorrente, que cria rotas metabólicas usadas pela planta. Agora, quando você faz análise de solo, e aí no solo se coloca o fertilizante, é que nem um buffet de um restaurante. Entra várias plantas. Não quer dizer o que tem no buffet a planta vai comer. Primeiro aspecto é isso. Um grande erro, muitas vezes, que o produtor e os técnicos acham que você faz análise de solo, coloca o fertilizante, a planta vai absorver isso. E o que acontece muitas vezes, Rogério, é que você faz análise do solo é um método químico de interpretação de possível disponibilidade do nutriente no solo. Isso não quer dizer que a planta vai comer. Ou muitas vezes aquele método analisa e não acha uma disponibilidade que a planta consegue. Então a análise de solo é um mero indicativo da condição que ele pode ter. Agora, o melhor extrator que temos, Rogério, é a planta. Ela que extrai. Então, nós aprendemos na faculdade, o nosso profissional de agronomia aprende na faculdade, é fazer coleta de solo, fertilizar o solo e esperar uma produção. Agora faça uma pergunta: tu trabalha com a lavoura. Você pegou a análise de solo, fez agricultura de precisão, fez taxa variável, colocou aqui mais ou menos que falta, e você colhe lá 70 sacos de soja. Beleza? Não, já colhi uma produtividade de baixa. Eu peço para você, o que você nessa fertilização você colocou correto para essa planta? O que a planta comeu a mais? O que a planta comeu a menos? Se você não analisa a planta, você não sabe. E o que sabe? E o grande problema é que a análise de folha, de tecido, era feita com o objetivo de corrigir os problemas dessa safra. E o grande segredo da análise de folha é para você saber o que tu vai fazer para o ano seguinte. O que essas plantas aí estão comendo, certo ou não? E aí você começa a ser proativo. Você começa a fazer o quê? Colocar aqueles fertilizantes que estavam a mais, diminuir a quantidade, aqueles que estavam corretos, manter ou colocar um pouquinho acima para aumentar o potencial, e aqueles que estão carentes você tem que adicionar. Preditivo, né? Preditivo. Eu trabalho com fruta no Peru, o pessoal fala, soja, milho, algodão. Mas isso é pequenininho, esse pé de fruta. Eu tenho análise de folha de fruta lá quinzenalmente. Quinzenalmente? Claro, é tipo assim, eu sempre digo, fruta é que nem você está numa estrada vermelha, descendo uma descida, com 2 valas do lado, tem que dirigir com chuva, tem que estar desnivelando para chegar lá embaixo. E fruta tu tem que ter cor, tem que ter sabor, tem que ter aroma, tem que ter um monte de detalhe, porque primeiro a pessoa compra pelos olhos, depois compra o sabor e assim não é. Imagina uma uva exportada, depois quem vai no meu Instagram vê todas as fotos que eu tenho lá das culturas, tu pode ver lá, para fazer isso. Então, eu me evoluí também na parte da agricultura, soja, quando eu comecei a trabalhar com fruta.
Porque daí eu comecei a saber que eu tenho que trabalhar com valor. E outro problema maior, Rogério, que tem é o seguinte: nós aprendemos, vamos fazer calagem. Ótimo. Calagem, corrigimos solos, tiramos o alumínio, levamos a acidez. Aí vai lá, já botou cálcio e magnésio, já pega lá. Se não for uma leguminosa, né, como soja, usa nitrogênio, fósforo, potássio e aí coloca um enxofre. E para por aí. Só que tu falou uma coisa interessante. Nós diminuir o ciclo. Nós temos soja para algodão em 92, 95 dias. É mais rápido que feijão. E aí a seleção genética, foi separando os genes produtivos lá. Aquele 2,5% a 3%. E aí a planta tem que executar esses processos lá. Tem que executar, fazer o processo lá. Diariamente tem que fazer o processo. E aí tem as rotas secundárias, que dá resistência à doença, resistência ao solo, os fatores abióticos, e essas rotas começam a ficar menos ativas. E aí veio outro evento que nós tivemos na década de 80 para 90, a transgenia, aportar a genética dentro. Quando se pega um soja e se botou RR, se cortou uma parte e jogou. Não se substituiu, é um aporte mais. Então lá na genética executiva tem mais uma folha do livro lá para fazer, ou 10 folhas. Quando botou outros eventos para a lagarta, vai aumentando os eventos. E a planta tem que executar isso aí. E tem mais coisa para fazer, ele começa a relegar outro aspecto. E aí é o seguinte, planta muito rápida. E aí eu que sempre digo o seguinte: se nós olhar nutrição, a gente trabalha com macro, NPK, cálcio, magnésio. Se tu pegar a fisiologia da planta e tu procura lá, sequência bioquímica da nutrição de planta, Biochemical Sequence of Nutrition in Plant, o primeiro elemento, inclusive para qualquer ser vivo, é o boro. É o boro, exato. É o primeiro elemento.